Olá pessoal, então estamos de volta aqui para a solução dos exercícios, né, de polígonos regulares. Nossa primeira questão diz que no hexágono regular ABCDE da figura, o lado mede 15 centímetros, calcule. Letra A, o apótema, letra B, o raio do círculo inscrito e letra C, a diagonal AD. Perceba uma coisa, tá? Aquilo que eu falei com você, se isso aqui vale 15, aqui também vai valer 15, aqui também vai valer 15. E o apótema corresponde ao próprio raio do círculo. Tá? O apótema de qualquer polígono circunscrito, é polígono regular, né? Só os regulares é que tem apótema, corresponde ao próprio raio. E esse apótema, ele é a altura desse triângulo equilátero. E a altura a gente sabe calcular, né? É o lado raiz de 3 sobre 2. E além de ser apótema, também é raio. Então, na realidade, aqui nós temos as letras A e B. Tá? E a letra C é uma outra também que vai ficar bem simples. Porque se ele quer a diagonal AD, isso aqui vale 15, aqui também vale 15. Então, a diagonal AD, 2 vezes 15, 30 centímetros. Aqui também em centímetros, tá, gente? Primeira questão só para massagear o ego da gente. Olha a questão número 2. A altura de um triângulo equilátero circunscrito a um círculo mede 18 raiz de 3. Calcule o comprimento da circunferência desse círculo. Na realidade, essa questão não tinha, tá, essa figura. Eu coloquei a figura aqui só para facilitar a nossa vida. Se você olhou para a figura, você vai lembrar que a altura vale 3 raios. E ele já disse que essa altura vale 18 raiz de 3. Então, sinal de que o raio vale 6 raiz de 3 centímetros. A pergunta que ele faz é quanto vale o comprimento da circunferência desse círculo. O comprimento a gente sabe que é dado por 2πr. Então, 2 vezes π vezes 6 raiz de 3. 12π raiz de 3 centímetros é o comprimento da circunferência desse círculo. Considere um triângulo equilátero e um quadrado inscritos em um círculo de raio unitário. Então, L3 mais L4 é aproximadamente. Vamos só relembrar o seguinte: se eles estão inscritos, o lado do triângulo é R raiz de 3, o lado do quadrado é R raiz de 2. Então, essa soma, L3 mais L4, vai ser R que multiplica raiz de 3 mais raiz de 2, já colocando R em evidência. Ele disse que o raio é unitário, tá? Isso vale 1. Aqui aproximadamente 1,73. Aqui 1,41. Então, L3 mais L4, 3,14 aproximadamente. E 3,14 é aproximadamente quem? Aproximadamente π. A razão R entre o apótema e o lado de um hexágono. Então, veja que R aqui não é mais raio, tá? Esse R é de razão. A razão R entre o apótema e o lado de um hexágono regular é igual a quanto? O apótema a gente sabe que é o R raiz de 3 sobre 2. Ele corresponde à altura de um triângulo equilátero cujo lado é o raio. E o lado é o próprio raio.
Se você se esqueceu, volta lá e dá uma olhadinha na tabelinha. Depois de um exaustivo cálculo, raiz de 3 sobre 2, letra A, questãozinha da EER. SpaceX, se o perímetro de um triângulo equilátero inscrito em um círculo é 3, a área do círculo em centímetros quadrados é. Então está lá o triângulo equilátero que está inscrito. O perímetro dele é 3, então cada lado vale 1. Ele quer saber quanto vale a área desse círculo. Tá? Então, o triângulo está inscrito. A gente já sabe que o lado dele é R raiz de 3. 1 é igual a R raiz de 3. R é 1 sobre a raiz de 3. Racionalizando. R vai ser, então, raiz de 3 sobre 3. Como ele quer saber a área πr é o quadrado. Isso vai dar 3 sobre 9, né? Ou seja, π sobre 3. Resposta, então, letra A. E nem é tão antiga essa questão, é 2016. Uma questão bem simples aí que apareceu na SpaceX. A menor diagonal de um hexágono regular inscrito em um círculo mede 8. A razão entre o perímetro do hexágono e o perímetro do quadrado inscritos nesse círculo, tá? Então, a menor diagonal de um hexágono. De novo, a figura não fazia parte aqui não, tá, gente? Só coloquei para adiantar, para a gente ter uma figura mais interessante aqui, mais fácil para resolver a questão. Veja você o seguinte, ó, nós temos as diagonais que passam pelo centro, que valem 2 vezes o raio, e temos essas aqui que não passam pelo centro. Lembra que ela é a altura de um triângulo equilátero, então ela vale R raiz de 3 sobre 2. Aqui também vale R raiz de 3 sobre 2. Então ela toda, essa diagonal, digamos que seja uma diagonal AE, essa diagonal vale 2 vezes R raiz de 3 sobre 2. Ou seja, R raiz de 3. Então, se você guarda bem, todos os hexágonos têm diagonais. 3 diagonais que valem 2 R's e 6 diagonais que valem R raiz de 3. Tá? Aí ele diz que essa menor diagonal do hexágono regular inscrito em um círculo mede 8. Então, 8 é igual a R raiz de 3. Vou multiplicar por raiz de 3 do lado de cá e também do lado de cá. Vou ficar com 8 raiz de 3 igual a 3R. R é 8 raiz de 3 sobre 3. Aí ele pergunta o seguinte, ó, qual é a razão entre o perímetro do hexágono e o perímetro do quadrado inscritos nesse círculo. Tá? Então, razão, vou chamar essa razão de... chamar de x, tá? Só para não ficar confundindo com raio. Essa razão x entre o perímetro do hexágono e o perímetro do quadrado inscritos nesse círculo. Gente, se liga numa coisa. Perímetro do hexágono, 6 vezes L6. Perímetro do quadrado, 4 vezes L4. Lado do hexágono igual ao próprio raio. Lado do quadrado igual a R raiz de 2. Já vou simplificar aqui, vai ficar 3 sobre 2. O R com R vai embora. Tá? E aí a gente vai chegar a uma conclusão bastante interessante. Tá?
Eu não precisava ter encontrado o valor do raio, foi mais para efeito de treinamento. Quando a gente racionalizar, eu vou ficar com 3 raiz de 2 sobre 4. Seja qual for o raio, a razão entre os perímetros vai ser essa. 3 raiz de 2 sobre 4, letra C de sangue bom. Questão número 7. A medida do lado do quadrado circunscrito a um círculo é 18. Tá, botei a figura aqui de novo para adiantar, tá? Não tinha figura. Já fica rápido para concluir que o raio é 9, né? Os dois raios juntos formam o lado. O perímetro do triângulo equilátero inscrito nesse círculo será... Bom, já sei o raio, tá? Vou até chamar tudo de Rzão para ficar igual, tá? Então, Rzão vale 9. Tá? Ele quer saber quanto vale o perímetro desse triângulo. Então, vamos lá. Ó. A gente lembra que o lado do triângulo vale R raiz de 3. Já sabemos o lado, que vale 9. Mas a pergunta é, quanto vale o perímetro desse triângulo? Perímetro 3 vezes 9 raiz de 3 e dá 27 raiz de 3 centímetros. Deu uma furadinha aqui, né? 27 raiz de 3. Vamos botar uma letra F aqui de furada. Tá? 27 raiz de 3 centímetros. Vamos só recapitular, já que não deu gabarito aqui, não tinha alternativa, né? Ó, se ele falou a medida do lado do quadrado circunscrito ao círculo é 18. Então está aqui o lado do quadrado que vale 18. Se o lado do quadrado vale 18, o raio vale 9. O perímetro do triângulo equilátero inscrito nesse círculo. Tá? Um triângulo que for inscrito nesse círculo, de raio 9. Como é que a gente calcula o lado? O lado dele vale R raiz de 3. Tá? O raio é 9. 9 raiz de 3 é o lado. O perímetro é 3 vezes o lado, ou seja, 27 raiz de 3. Não sei qual foi a falha que ele cometeu aqui. Ainda que ele quisesse, por exemplo, do circunscrito. Vamos ter uma ideia aqui. A altura seria 27. Mesmo assim, não daria. Tá? Então, infelizmente, essa questão está furada. Letra F de furada. 27 raiz de 3 é o perímetro do triângulo equilátero inscrito nesse mesmo círculo. Um hexágono regular e um quadrado estão inscritos no mesmo círculo de raio R. O hexágono possui uma aresta paralela à aresta do quadrado. A distância entre essas arestas paralelas será... Veja que em momento nenhum ele mencionou a figura, tá, gente? Só coloquei de novo a figura para poder eu não ter que desenhar isso aqui, ficar um garrancho, né? Ficar ruim para entender. Olha, você o seguinte, ó. Isso aqui tudo é o lado do hexágono e isso aqui tudo é o lado do quadrado, inscrito no mesmo círculo. Ele quer calcular essa distânciazinha aqui, ó. Se você for malandro, você vai perceber o seguinte, ó. Isso aqui corresponde ao apótema do hexágono. E isso aqui corresponde ao apótema do quadrado. Logo, essa distânciazinha que ele quer saber é a diferença entre o apótema do hexágono e o apótema do quadrado. Apótema do hexágono, R raiz de 3 sobre 2. Apótema do quadrado, R raiz de 2 sobre 2. Dá para a gente colocar R sobre 2 em evidência.
que multiplica raiz de 3 menos raiz de 2. E aí a resposta fica, então, letra A, raiz de 3 menos raiz de 2, que multiplica R sobre 2. O lado de um quadrado inscrito em um disco de raio R é A menos B. E o lado do triângulo equilátero inscrito no mesmo disco é A mais B. Então, B sobre A vale... Bom, aqui chega a convidar a gente, né? É um sisteminha aqui, né? O lado do quadrado que está inscrito é R raiz de 2. Isso é A menos B. O lado do triângulo é R raiz de 3. Isso é A mais B. Se a gente somar os dois, a gente fica com R raiz de 3 mais R raiz de 2 igual a 2A. Ou seja, A é R, que multiplica a raiz de 3 mais raiz de 2 sobre 2. Se a gente fizer agora, para a gente descobrir o B, já que a gente somou, achou o A, vamos subtrair para a gente achar o B. Vou fazer aqui desse lado de cá. Vou ficar com R raiz de 3 igual a A mais B. Vou multiplicar o de cima por menos, vai ficar menos R raiz de 2 igual a menos A mais B. Somando as duas, R raiz de 3 menos R raiz de 2, A sumiu, igual a 2B. B vai ser praticamente igual ali, né? R sobre 2, e multiplica a raiz de 3 menos raiz de 2. Como que ele quer saber quanto vale B sobre A? Me ajuda, ó. O B tem R sobre 2, o A também tem R sobre 2. Quando eu botar um sobre o outro vai sumir. Então vai ficar simplesmente raiz de 3 menos raiz de 2 sobre raiz de 3 mais raiz de 2. Para racionalizar, eu vou ter que multiplicar por quem? Raiz de 3 menos raiz de 2. Raiz de 3 menos raiz de 2. Então, B sobre A. Embaixo vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que dá 1. Em cima dá o quadrado da soma, né? Quadrado da diferença, perdão, de raiz de 3 menos raiz de 2, que dá o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, 5 menos 2 raiz de 6. Aí o valor de B sobre A. 3 dos 4 lados de um quadrilátero circunscritivo são iguais aos lados de um triângulo equilátero, de um quadrado e de um hexágono regular circunscritos a um círculo de raio 6. Circunscritos. Tá? Lado de triângulo, lado de quadrado e lado de hexágono circunscritos. Então vou colocar aqui lado do triângulo, lado do quadrado, lado do hexágono. Tudo circunscrito a um círculo de raio 6, tá? Vamos frisar isso aqui. Qual é a medida do quarto lado? Vou chamar de x. Sabendo que é o maior valor possível nas condições dadas. Você vai entender aqui por que é que eu coloquei o x oposto ao lado do hexágono.
por causa disso que ele falou aqui, ó, sabendo-se que é o maior valor possível nas condições dadas. Olha por que a gente vai fazer isso. Ó. Existe um teorema que diz, está até escrito aqui embaixo, ó, que a soma dos lados opostos de qualquer quadrilátero circunscrito, a soma desses lados tem que ser iguais, ou seja, x mais L6 tem que ser igual a L3 mais L4. Mas de onde vem isso? Cara, vem das propriedades das tangentes. Tá? Lembra do seguinte, ó. Se eu chamar esse pedacinho aqui, vou chamar de sei lá, M. Esse aqui também vai ser M. Se eu chamar esse aqui de N, esse aqui também vai ser N, né? As tangentes têm essa propriedade, né? De B até esse ponto igual a B até esse ponto aqui. Se eu chamar aqui de P, aqui também vai ser P. Se eu chamar aqui de Q, aqui também vai ser Q. Se você prestar atenção, ó, somando L3 com L4, a gente vai ficar com MNPQ. Então, M mais N mais P mais Q. Se eu somar aqui, também vai ficar ó, M mais N mais P mais Q. Então, acabamos demonstrando né, que L3 mais L4 realmente é X mais L6. Quem é o lado... Agora se liga, ó. Esses caras estão circunscritos ao círculo de raio 6. Tá? O lado do hexágono é 2R raiz de 3 sobre 3. O lado do triângulo é 2R raiz de 3. Lembra que eu falei para você que era para decorar assim? O lado do hexágono é 1/3, o lado do triângulo é 2R raiz de 3, então do hexágono é 2R raiz de 3 sobre 3. Mais o do quadrado, que é 2R. Logo, o x vai ser... Gente, 2R raiz de 3 quer dizer é 1 menos 1/3. Isso dá 2/3, né? Quando eu passar para o outro lado. 2/3 do 2R raiz de 3. Mais 2R. Lembrando que o R é 6, tá? Vou até já escrever aqui, né? Já sei que ele é 6, vamos substituir ele logo de uma vez. Então, 2 vezes 6, 2 vezes 6. O 6 com 3 dá 2. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8 raiz de 3. Mais 12. 8 raiz de 3 mais 12. Então, nós ficamos com a resposta letra E. 8 raiz de 3 mais 12. Resposta para a nossa questão. Tá? Uma bonita questão que requeria que nós tivéssemos esse conhecimento, né? Que para qualquer quadrilátero circunscrito a soma dos lados opostos tem que ser iguais. Já aproveitando, né? Vou reforçar que se for um quadrilátero inscrito, a propriedade que existe em relação aos ângulos é que a soma dos ângulos opostos tem que ser iguais a 180 graus. Elas são iguais, mas iguais a 180 graus. Tá? Para o circunscrito, a soma dos lados opostos tem que ser iguais. Para o inscrito, a soma dos ângulos opostos tem que ser iguais.